O nosso painel, ele tenta abordar exatamente essa parte de estratégias de funding, tá? Entender quais são as novas estratégias que tem no mercado para que a gente possa viabilizar hotéis, tá? E aqui nós temos 3 exemplos de estratégias, tá? O Marcelo com uma estratégia baseada no mercado imobiliário, o Gastão, tá, com uma estratégia baseada num fundo soberano, tá, que investe em hotel mais a longo prazo, tá, e o Rodrigo, que é um fundo de private equity. Tá. Eu queria, começando agora pelo Gastão, tá, dizendo, Gastão, por que você investe em hotel? Na verdade, você tem dentro do teu fundo algumas alternativas de investimento. Você investe em galpões logísticos, você investe em incorporação imobiliária. Tá? O que você espera de um investimento hoteleiro, tá? Em termos de segurança, em termos de rentabilidade? Como é que você vê um investimento hoteleiro desse jeito? E quais são os critérios para você escolher um investimento hoteleiro para você investir? Eu acho importante mencionar de que não há uma visão top-bottom dizendo, vamos dizer assim, a que setor a gente deve investir, né? Então, o que ocorre é a equipe local, ela vê as oportunidades e, em cima delas, a gente aprova o investimento. Dito isso, quer dizer, o setor de hotelaria, especialmente aqui no Brasil, ele tem alguns riscos. Eu acho que o risco maior que a gente vê atualmente é o risco da liquidez dos ativos, né? Nós, sempre quando investimos, temos uma visão aí de longo prazo, mas a gente quer ter uma expectativa de que, eventualmente, a gente consiga sair desse investimento. Aqui é um mercado no qual não só nós temos problemas de liquidez, né? Como nós vemos agora, né? Juros muito altos e tal, de tal forma que o mercado está muito seco, mas especialmente para hotelaria, realmente a gente não vê tantos investidores assim com um bolso um pouco maior, né? É claro que a gente está vindo aí de talvez 2 anos de muitas operações nesse setor, operações grandes, né? Mas isso eu acho que foi um pouco o resultado da oportunidade. Eu acho que os investidores viram os ativos relativamente descontados. Sim. E viram uma oportunidade de entrar a um custo baixo em um mercado que está indo bem, né? Se eu posso aqui talvez falar um fato e um dado que indica também o nosso otimismo para o setor, é que há uns dias atrás uma pessoa do GIC tinha que vir ao Rio e estava tendo a dificuldade de encontrar o hotel dentro do budget da empresa, que é algo que eu não ouço há muito tempo. Dentro do budget da empresa, que não é baixo, porque é em dólar. Não é baixo. É claro que é fácil achar hotel em conta, não é isso? Mas só que ele queria um bom hotel, né? Então, isso não era fácil. E o dado é que, se a gente compara com o nosso ativo em São Paulo, o que nós tínhamos de diária há 10 anos atrás, se a gente corrigir isso pela inflação, nós ainda estamos num nível que é 25% abaixo. Sim. Atualmente. Sim. Em dólar, é 35%. Ou seja, a gente está vendo um mercado que é bom, a gente acha que tem espaço para que esse mercado fique melhor. E por que isso? Porque a gente vê nós temos uma expectativa de uma oferta que não é uma oferta forte nesses próximos anos. Ou seja, parece ser, atualmente, o mercado de Rio e São Paulo, mercados relativamente protegidos. Então, quer dizer, dá uma visão de que nos próximos 5 anos, talvez mais, a gente tenha ainda um aumento não só da ocupação, mas também das diárias.
Eu concordo com isso, tá? E um pouquinho indo na linha do que eu tinha perguntado para você, quer dizer, o que você espera do investimento hoteleiro. Você acaba de comprar ativos hoteleiros, tá? Especificamente com o Reale aqui do tá? nosso lado. Com o Reale, que vai me dar a visão dele daqui a pouquinho. Tá? E eu entendo que você espera desses ativos não só essa rentabilidade que ele está dando agora, tá? Mas esta perspectiva de valorização patrimonial que a gente deve ter pelo aumento da diária média em função da recuperação do mercado. Tá? A gente tem o mercado hoteleiro, como qualquer mercado, ele funciona com oferta e demanda. Tá? A nossa demanda está crescendo, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo também, tá? Mas principalmente no Rio de Janeiro a demanda está crescendo por conta do turismo, por conta do turismo doméstico, que está vindo muito para o Rio de Janeiro, por conta dos eventos, por conta da indústria de petróleo que está retomando. Tem uma porção de motivos que turbina a demanda. E não tem muita coisa, na verdade tem muito pouca coisa, para dizer a verdade não tem nada, tá? De oferta, tá? Não tem nada de nova oferta. Então é razoável se esperar que você tenha um aumento de diária média e que investir nesse mercado seja uma boa ideia. Especificamente falando sobre o Rio, eu acho que a gente tem atualmente um prefeito que é muito ativo, de tal forma a trazer eventos, a passar uma imagem do Rio um pouco mais positiva, que eu acho que isso é muito bom. Especialmente no ano passado, com o G20 e tal, quer dizer, nós vimos o hotel performando 10% a 15% acima do que nós estávamos esperando. Então, quer dizer, isso tudo dá uma indicação de ainda um mercado extremamente bom nesses próximos anos. Reale, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, primeiro, você é um cara de private equity, tá? Você é de um fundo de private equity. O private equity ele busca retornos maiores, para todos os efeitos, ele busca retornos maiores. E o Gastão mencionou uma coisa que é muito relevante, que é a falta de liquidez do mercado hoteleiro. Você consegue fazer boas aquisições no mercado hoteleiro do Brasil, mas depois, para quem que você vende? A gente tem poucas alternativas de venda. Você acha que este é um mercado que é uma boa alternativa, hoje é uma boa alternativa para investidores institucionais, investidores internacionais entrarem neste mercado, como de certa maneira foi a entrada do BTG recentemente comprando uma série de ativos hoteleiros? Bom, eu fico muito feliz que essa operação do BTG aconteceu, porque ela é um indicador de que está começando a existir demanda por esse tipo de investimento. Acho que quando um banco como o BTG entra nesse segmento, ele está enxergando que em algum momento ele vai conseguir colocar esse portfólio num fundo imobiliário e eventualmente criar aí um veículo maior para carregar ativos icônicos. Eu sempre gosto de fazer um paralelo, Diogo, que é o seguinte: se você pega, por exemplo, a indústria de shopping centers, tá? Os melhores shopping centers estão concentrados nas mãos das empresas que são listadas. Então você pega Multiplus, você pega Iguatemi, esses caras concentram os melhores ativos da classe. No setor de hotéis, isso não acontece ainda. Você investe muito em shopping, né? Bastante. A gente tem um portfólio de 11 ativos hoje dentro da companhia. Legal. E a gente sabe que tem ativos que são mais qualificados do que o nosso, estão nas mãos dessas operadoras. No segmento de shoppings, de hotel, a gente tem a oportunidade, tá, de colocar os melhores ativos da hotelaria na mão dos investidores de pessoa física. Então a gente tem a capacidade de ter um ativo como esse aqui, como o Hilton Copacabana ou como o Hilton Morumbi, dentro de veículos voltados para o público dos fundos imobiliários, que ainda não existe. Então a visão que a gente tem é um pouco essa, a aposta que a gente tem é que em algum momento, tá, esse setor vai passar a existir, assim como acontece em outros países. O setor de hotelaria nos Estados Unidos ele tem uma representatividade boa. Ele tem números em termos de market capitalization parecido com o setor de escritórios corporativos.
Aqui no Brasil, se você pegar o mercado de fundo imobiliário de escritório, ele é um mercado amplo, com profundidade, com alguma liquidez. O setor de hotel ainda não. Então, a nossa expectativa é que isso deva acontecer ao longo do tempo. E acho que, como você falou, Diogo, acho que para trazer esse investidor institucional hoje para cá, eu não vejo um momento melhor. Tá? Porque a gente tem muito pouca competição, então a falta de liquidez na hora que você vai comprar ela é boa. Você chega para negociar com ativo e você tem 1 ou 2 concorrentes e é isso. Então, é uma tremenda uma oportunidade. Aí você alia isso com o momento que a gente está vivendo hoje, onde os resultados dos hotéis, do ponto de vista operacional, eles estão bons. Isso só pode terminar com algo positivo lá na frente, uma vez que a gente está enxergando aí fundamentos, tá? Para que essa performance melhore ainda mais. Acho que a ausência de novos projetos relevantes, ela é uma realidade, principalmente nas grandes cidades. Eu acho que o Marcelo pode até abordar um pouquinho aqui que a forma como eles vêm colocando produtos no setor é uma forma muito inteligente de você trazer a combinação dos residenciais junto com os hotéis. Mas ainda assim, para a gente chegar numa situação onde toda essa nova oferta ela seja relevante para a quantidade de quartos que você tem nessas cidades, eu acho que vai um bom caminho. Então, eu enxergo uma perspectiva bem positiva aqui nos próximos anos para o setor. O Gastão está... Talvez um contraponto aqui. Eu acho que não são tantos investidores assim que tem como GIC... Ponto 1, uma presença local, um balance sheet mais longo, ou seja, a gente não é um fundo que precisa girar esses ativos, não é isso? Então, eu vejo com um pouco de pessimismo a vinda desse investidor estrangeiro. Eu acho que a gente está vendo até, vamos dizer assim, até poucos anos atrás, o inverso, eles saindo daqui. Então, assim, eu acho até o ponto em que eles voltam, eu acho que passa bons anos, assim. Quer dizer, porque atualmente você tem oportunidades no exterior que são tão boas quanto essas que nós temos aqui. Uhum. Temos um juros mais alto lá fora. Então, não há uma pressão para que eles tenham que vir para mercados como o nosso, né? Então, isso é só para dizer algo também que foi dito pelo Reale, que operações como essa do BTG são excepcionais, porque eu acho que atualmente o capital está aqui, ele é local. Então, você fomentar... E é abundante, né? E é muito grande. Tá? Ou seja, eu acho que essa operação pode ser importantíssima, criar um mercado local no qual você tenha veículos, né, como fundos imobiliários grandes, com bons ativos, não é isso? E aí sim, criando esse espaço para que você tenha uma saída mais fácil. Né? E fundos a gente já tem como o seu, né? Diogo, que é um fundo excepcional, mas é um fundo menor. Sim, não é isso? De 200 milhões de patrimônio. Exatamente. Agora sobrou, mas é um fundo pequeno. Tá? Meu fundo não dá para comprar o Hilton. Né? O patrimônio inteiro dele fica faltando um dinheirão para comprar o Hilton. Né? Só um último ponto. A gente não só tem exposure aqui via equity, quer dizer, realmente na compra desses ativos, mas a gente também tem no crédito. Ou seja, eu acho que se somar os dois, a gente está com um exposure para o setor de algo perto de 2 bi. Isso é muito representativo. Tá? Mas eu queria falar um pouquinho da estratégia inteligente que o Reale mencionou do Marcelo. Marcelo, conta um pouquinho como é que é a alavancagem que você faz através do setor imobiliário. Pessoal, minha abordagem é um pouco diferente, né? É legal ouvir aqui as perspectivas. A nossa ponta, né? A hotelaria, ela é um meio, ela não é o fim, né? E o que a gente percebeu, isso nasceu de uma
uma viagem para Miami, né? Quando a gente fala de mercado luxo Brasil, a gente não tem tantas referências. Miami, de alguma maneira, serve como referência para a gente viu essa história do brand bastante desenvolvida e dos empreendimentos residenciais com hotelaria. A gente trouxe essa provocação, né? O Diogo conhece aqui a história e participou com a gente aí da concepção. E foi quando nasceu o Fasano, né? Esse conceito de brand, ele não existia no Brasil, não existia em São Paulo. E a gente trouxe uma marca de luxo para ceder a marca e prestar um serviço diferente. E a gente viu que cada vez mais, a gente falou um pouquinho aqui de mudança de hábito, pandemia, o mercado de luxo demanda serviço, a questão dos hotéis, a experiência, as marcas, né? Isso está muito forte no mundo como um todo. O nosso piloto foi o Fasano e o nosso funding indireto aqui é que o prêmio para esse tipo de projeto ele é muito grande. Tá? Então, quando você fala de mercado de alto padrão em São Paulo, hoje é um mercado que gira bastante. A gente fala de preços há 10 anos, 7 anos. Falar de uma barreira de R$30 mil um metro quadrado era impensada, né? O Fasano foi o primeiro que rompeu essa regra, e mesmo com a inflação hoje, você tem projetos aí com 40, 45, 50, até acima disso, reais um metro quadrado, tá? Então uma mudança um pouquinho na dinâmica, uma parte disso foi custo, né? A gente teve uma inflação forte pós-pandemia também, mas a verdade é que o mercado de luxo mudou de patamar. Então a nossa estratégia aqui... Mudou de patamar em termos reais, né? Em termos reais, isso. Eu falei um pouquinho das referências nominais de preço, mas mesmo carregando a inflação, nossa inflação é bastante forte aí, num ciclo de 10 anos ela quase dobra, os preços estão num patamar muito acima do que a gente tinha. Você tem ideia de por que aconteceu isso? Porque às vezes eu fico olhando esses apartamentos e eu falo assim, tem a mínima chance de eu poder comprar isso, né? Mas tem gente que compra, né? Projetar de demanda, Diogo, entender exatamente o comportamento aí do cliente é difícil, mas a gente tem algumas pistas aqui, a gente vai ver vou dividir com vocês alguns motivos que a gente enxerga para isso. Primeiro, o mercado de São Paulo mudou muito, tá? Isso serve para a hotelaria e serve também para o residencial de luxo. Hoje, nesses empreendimentos de altíssimo luxo, eu estou falando de Fasano e estou falando de Faena, 25% da demanda é de fora de São Paulo. Então, 1/4 do que a gente vendeu, pessoas que não moram efetivamente em São Paulo. Então, São Paulo... Por que isso? Por que 25% das pessoas que compram os apartamentos é gente que não mora? Quer dizer, qual é a lógica desse cara comprar um apartamento para passar férias em São Paulo? O que a gente acredita, né? Eu acho que assim, até o férias em São Paulo, que é um negócio que para a turma aqui do Rio, especialmente, deve soar bastante estranho, né? Mas tem um turismo de compras. São Paulo virou um hub de negócios. Então, a gente enxerga... Saúde também, um bom ponto. Então, assim, a turma do Nordeste, a turma do agro, que tem muito dinheiro, compradores, e o brasileiro expatriado hoje, quando ele quer um ponto no Brasil, normalmente ele quer um ponto em São Paulo. Então, assim, 1/4 dessa demanda vem da turma de fora. Uma outra questão que a gente percebeu também, e nesse período de juros alto, dólar alto, a gente fala, poxa, como é que a turma compra um apartamento de 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, né? Eu brinquei numa conferência nossa, né, quando o Haddad anunciou o pacote dele, meio torto, o pessoal da Faria Lima estava pulando pela janela, a gente fez algumas vendas do nosso Faena, uma delas de mais de 25 milhões de reais. Né? Aí você fala, poxa, como é que o mercado financeiro está na lama e tem gente comprando apartamento de luxo? O que a gente percebe, diferente do que há 20, 30 anos atrás, hoje o rico, né, o pessoal com mais dinheiro, ele tem uma posição de liquidez muito forte. Então, esse cara está muito redeado em juros. Então, assim, esses juros mais altos pinga na conta dele todo mês, ele tem uma percepção de ganho, efetivamente, de valor em cima do patrimônio dele. E esse cara está muito dolarizado, né? Tem investimento em dólar no Brasil há 20 anos, era um negócio complexo, aí os caminhos eram muito mais difíceis, pouco acessível. Hoje, qualquer um entra num aplicativo aí, de um banco, a gente falou, BTG, XP, qualquer um desse e tal, e ele clica e ele faz uma aplicação em dólar. Então, esse salto do dólar, por exemplo, que deixou o mercado brasileiro aí muito mexido, para essa turma de altíssimo padrão, a gente percebe que esse cara está muito mais estável, né? As oscilações que a gente conhece de Brasil, a gente vê que esse cliente de luxo está muito redeado, tanto em juros quanto em dólar. E o terceiro elemento dessa composição de demanda de altíssimo padrão, Diogo, é que os empreendimentos mudaram muito, né? O mercado de luxo de São Paulo envelheceu. Estou falando aqui de imobiliário tradicional, né? Mas a hotelaria guarda uma similaridade com isso. A idade média dos prédios do Jardins e do Itaim, que são os bairros mais nobres hoje de São Paulo, Vila Nova, Conceição, junto aí nesse pacote, são prédios de 30 anos, 40 anos, com todas as demandas de arquitetura,
decoração, preparado para carro elétrico, área de lazer, né? Antigamente se falava, poxa, o pessoal do mercado de luxo não usa piscina, não usa sei lá o quê. Então, assim, hoje a demanda por academia, por piscina, por spa, por serviço, e aí a gente linka de novo aí com o nosso braço hoteleiro e o desenvolvimento desses 2 projetos emblemáticos aí, um foi o Fasano e agora o Faena, nessa linha também. O Gastão queria comprar um apartamento. Uma dúvida aqui para o Marcelo, especialmente falando sobre esse projeto do Faena, quer dizer, o hotel ele entra como isso, né, nessa conta, quer dizer, você já tem alguém que fica com esse hotel, porque assim, sua intenção é de venda de tudo, não é isso? Quer dizer, então, quer dizer, como é que está isso dentro da sua estrutura? Um bom ponto, tá? O nosso hotel, como eu falei, é um meio, ele não é o fim. E você também já destacou, né? O grande ponto do hotel é a baixa liquidez. Então a gente conhece a estabilidade brasileira, né? Então quando a Iven, ela é uma incorporadora que a ideia dela é giro, tá? Então eu miro o meu ROI, eu lanço um projeto, eu vendo. Eu não tenho uma visão patrimonialista do hotel. Mas quando eu faço um projeto desse, Gastão, indo ao seu ponto, eu preciso estar preparado para um ciclo mais longo. Tá? Não é o ideal para a gente. A ideia é vender hotel e a gente sabe que vender um hotel Greenfield no Brasil é bastante difícil, tá? Mas esse seria o ideal para o meu giro, mas a gente está preparado para um carrego maior. Então, nas outras questões, no sobrepreço que eu pego no residencial, esse cliente de luxo que me antecipa muito dinheiro, né? Quem conhece aqui o mercado imobiliário, as compras aí normalmente acontecem aí classe média, média alta, com tabelas de 20, 80, 30, 70, quer dizer, o cliente paga 30% durante a construção e 70% uma parte em recursos próprios, uma parte ele vai pegar um financiamento bancário. Quando você vai para o mercado de luxo, efetivamente, isso quase que se inverte, tá? Então, assim, os clientes compram, em média, com 70% durante a construção e deixam uma parcela de 30% ali para o pós-chaves, que muito provavelmente ali quando ele enxergar o empreendimento dele quase pronto, ele ainda vai antecipar e vai te pagar. Eventualmente, um ou outro cliente, como o crédito imobiliário no Brasil é um crédito relativamente barato para as nossas taxas, ele vai pegar um pouquinho de financiamento porque ele vai ver uma arbitragem no mercado financeiro. Então, hoje, as incorporadoras, né, e o consumidor reclamam de um novo patamar de juros de financiamento do imóvel e realmente subiu muito, né? As taxas eram de 7, 8, 9 até uns 5 anos atrás, hoje elas estão em 11, 12, até um pouquinho mais, mas a verdade é que na outra ponta a nossa Selic está lá em cima, o mercado financeiro tem outros produtos, então essa turma de alto padrão eventualmente pega um pouquinho enxergando essa arbitragem. Mas eu tenho, respondendo aqui diretamente, eu tenho um fund, esse sobrepreço e o nicho de cliente que eu consigo atuar com esses produtos, eles financiam o meu hotel e eu me preparo para um carrego mais longo do que normalmente eu faria. Quando você fala em sobrepreço, e, gente, infelizmente estamos acabando, já temos 4 minutos, mas quando você fala em sobrepreço, significa que você consegue vender, quando você tem um hotel com uma boa marca agregado ao teu empreendimento, tá? Desde que seja... Aqui tem uma porção de perguntas, tá? Mas a pergunta que o pessoal mais faz é a seguinte, quanto você consegue ganhar a mais pelo fato de estar vendendo um Faena, vamos fingir que o Guilherme não está aqui, tá? Nem o Abel, né? Quanto você consegue ganhar a mais vendendo com uma marca Faena do que se você vendesse sem marca nenhuma? É pouco, né? É pouco, né? Pouca coisa, né? Pessoal, eu falei aqui, né, e acho que não existe nada tão forte quanto um projeto bem conceituado, com hotelaria com uma boa marca, então é por isso, não à toa aí, o sucesso do Fasano e o sucesso do Faena, que a gente está experimentando. Diogo, esse número não é exato, né? Você não sabe, poxa, quanto você pagaria assim assado? Você não consegue fazer uma experiência exata, mas com algumas bases, algumas comparações de região, de produtos, a gente pode falar num sobrepreço aí que vai variar entre 10%, 20%, até 30% se especula. Tá? Na outra ponta, você vai pagar uma boa taxa de brand fee e você vai precisar subsidiar de alguma maneira essa exposição do hotel e esse carrego hoteleiro. Então, não é uma conta tão simples quanto, poxa, eu pago um brand fee de 2, 3, 4, quanto for, fora outras taxas que estão acopladas ao desenvolvimento, o seu sobrepreço, sem dúvida, é maior. Mas não é sempre que essa equação vai fechar, inclusive é uma equação difícil.
você precisa de um bom terreno e você precisa de uma estrutura muito robusta de capital para conseguir grande, entre outras coisas. Grande bom em localização e grande em espaço e escala. Não consigo ver esse modelo sendo replicado aí. Primeiro porque o mercado de luxo ele é um mercado específico, ele tem uma série de limitações, mas você imaginar um terreno de 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados, é muito difícil você conseguir organizar essa história inteira. Vou dar uma referência para vocês. O mercado de São Paulo, o terreno médio aí fica na casa de 1.500 metros quadrados, 1.600, todo o mercado. O terreno do Fasano é um terreno de pouco mais de 5.000 metros e o do Faena é um terreno de quase 20.000 metros quadrados. Então, além da localização e do luxo, a escala é muito importante para essa equação conseguir parar de pé. Duas dúvidas sobre especificamente esse projeto do Faena. Standalone, o que é yield on cost para o hotel? E se você puder falar, qual o custo por quarto do hotel? Você sabe esse valor? Eu sei esse valor, Gastão, mas a gente não abre aqui detalhes do projeto. Eu tentei. Ele está no meu pacote do residencial. Somos SA, capital aberto, então essas informações elas estão no nosso balanço, mas de maneira consolidada, eu tenho sócios. O pacote inteiro do projeto, eu consigo te falar que essa equação ela fecha e fecha muito bem. Um projeto como o Faena, ele tem uma rentabilidade equivalente aos melhores projetos de alto padrão em São Paulo. Então, nesse ganho de escala, de alguma maneira eu subsidio o hotel, tá? Mas o que eu recebo na ponta do residencial de prêmio fecha essa equação para a gente. Só um ponto, a gente fez um projeto com a Telos Mix Use, que inclui também um hotel, que vai ser um Westin, e foi em uma lógica parecida, né? É verdade. Mas só que a gente já saiu com o hotel vendido desde o zero. Como é que você define a quantidade de apartamentos de hotel que você vai colocar em cada projeto, Marcelo? Nesses dois projetos eu liguei para o Diogo e perguntei. Foi basicamente essa a nossa metodologia. Então, para você, Diogo, como você define a quantidade de apartamentos que você coloca em cada projeto? Depende muito. Na verdade, eu tenho... Olha, o nosso tempo acabou, né? Mas o que o Marcelo falou é verdade. É raro, tá? O terreno que cabe essa história toda, tá? Tem um cliente outro dia que chegou para mim com um terreno excepcionalmente bem localizado, um terreno de bom tamanho, mas não do tamanho que precisava ser, e ele queria fazer um hotel de padrão internacional, super luxuoso, com residencial. De saída eu falei, não cabe, tá? Porque um hotel desses tem que ter 100, 110, 120 quartos, tá? Esse é o tamanho, tá? E são quartos grandes e, além de tudo, você tem toda a área de A e B, toda a área de suporte. Então, o potencial construtivo que um hotel desses consome é relativamente grande, tá? Para que ele tenha uma rentabilidade mínima, tá? Para que ele tenha ganho de escala. Tá? E depois, além de tudo, tem que caber também o componente residencial. Então, é bem caso a caso, tá? Mas aquela história do pessoal falar, não, porque eu consigo um hotel boutique de 40 apartamentos, né, Ricardo? 40 apartamentos está de bom tamanho, né? Não cabe, não dá escala, tá? Senhores, um minutinho para vocês darem a mensagem final cada um, começando do Reale. Bom, queria agradecer a presença de todos, o convite também está aqui, muito especial dividir esse painel com todos vocês e espero que a gente consiga seguir aí numa trajetória de investir cada vez mais nesse setor. Obviamente a gente só vai fazer isso se a gente encontrar projetos que deem rentabilidade, mas eu tenho certeza que procurando direitinho a gente vai conseguir fazer investimentos relevantes para o setor. Isso, muito obrigado aí pelo o convite de novo, ótimo estar aqui e ver vários amigos também. E torcer para que o setor ainda fique forte, para que a gente tenha aí bons anos aí pela frente. Marcelo. Obrigado pelo convite e todos convidados aqui para conhecer o projeto do Faena São Paulo, que é muito especial. Aliás, vale muito a pena para quem ainda não conheceu. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a gente aqui teve algumas ideias muito interessantes. Quer dizer, primeiro,
toda a experiência que o Marcelo colocou com a produção de hotéis que são alavancados através de empreendimentos imobiliários e que alavancam empreendimentos imobiliários como uma receita extremamente interessante. E depois o tema que o Gastão abordou junto com o Reale, que é o tema que diz respeito à liquidez do mercado de investimentos hoteleiros, com potencial criação de um grande fundo, tal, que eu acho que poderia ser uma saída muito boa para essa história da liquidez. Senhores, muitíssimo obrigado pela presença de vocês.